Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente traz aí as principais notícias, tudo o que aconteceu com o Liverpool no meio da semana pra vocês. Tô gravando semana de Champions League, tô gravando então depois da vitória do Liverpool contra o Atlético de Madrid. 3-2, gols nos acréscimos, 5 jogos seguidos com a vitória sendo conquistada depois dos 80 minutos. Então já foi contra o Bournemouth, contra o Newcastle, contra o Arsenal, contra o Burnley e agora contra o Atlético de Madrid na estreia da Liga dos Campeões. Acabou o jogo, eu aproveitei e saí para correr, para dar uma tranquilizada, porque é muita informação para um torcedor só. Então eu saí para correr, voltei, aproveitei para dar uma olhada nas coletivas do slot, nas entrevistas que tiveram depois do jogo e tô vindo aqui gravar para vocês. Então vamos lá, para começar. Foi uma vitória do final, ao final foi mais uma, sim, mas não foi um jogo contra o Burnley ou um jogo contra o Newcastle que o Liverpool foi pouco inspirado e contou com um gol espírita para sair na frente no primeiro tempo e aconteceu aquilo tudo. O Liverpool construiu boas jogadas, tá? Você consegue pensar em várias chances perdidas pela parte do Liverpool. O primeiro gol foi um gol meio cagado, tudo bem, uma falta numa boa jogada do Gravenberch que vinha arrancando. Gravenberch é um dos melhores em campo, tá? Hoje. Vinha arrancando, o Salah bate uma falta, a falta desvia no Robertson e vai pro gol. O Salah farmando mais uma assistência, é verdade, mais um número, ele que sempre produz número mesmo se não tiver um desempenho absurdo. Logo depois o Salah faz um gol também numa jogada do Gravenberch, o Gravenberch dá a bola na frente, assim, não sei se ele queria passar ou se ele adiantou errado, mas o Salah entra e consegue fazer o gol, mais uma boa jogada pelo lado direito. Então o Liverpool criava bastante chances. O próprio Salah teve uma boa chance que ele corta da direita para dentro, chuta, a bola sai próximo da trave. Aquela jogada de fora da área do Salah, bem tradicional do Salah no auge dele ali. Além disso, a gente teve um gol perdido pelo Ekitike já no final do jogo. Teve uma bola na trave do Salah numa aula de contra-ataque. Então assim, foi um jogo em que o Liverpool produziu. Não foi um jogo que o Liverpool ficou igual contra o Burnley, tentando, mas de forma meio aleatória, sem parecer que tinha alguma coisa trabalhada. O Liverpool trabalhou bem a bola em vários momentos. O Liverpool tem um início forte, consegue 2-0 com 6 minutos de jogo. Inclusive o Salah foi o primeiro jogador a fazer um gol e uma assistência antes dos 6 minutos de uma partida de Liga dos Campeões por um clube inglês. Então esses recortes que a Premier League tem também aos montes aí, né? Que o primeiro jogador a fazer gol em tanto tempo contra tal time. Essa estatística maluca, mas mais uma para conta do Salah. Então o Liverpool começa bem, começa forte, consegue impor o ritmo de jogo dele, faz os 2-0 e entra um pouco no marasmo, num controle. A gente sabe que o Atlético, principalmente com os desfalques que tinha, não era um time exatamente que ia atacar o Liverpool de forma feroz e nada assim. Então o Liverpool vai mantendo o jogo em banho-maria, diminui o ritmo, é verdade. No entanto, o Atlético, apesar de ter mais espaço, às vezes conseguiu uma saída. Ele não ameaçava o Liverpool constantemente. Então era muito mais um jogo em que o Liverpool diminuía a intensidade, acelerava quando queria, o Atlético tentava criar alguma coisa, mas também não saía muita coisa dali. Então isso foi indo até o final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, o Liverpool começa a jogar bem, tá? O Isaac começa a aparecer mais pro jogo, o Isaac que fez a estreia dele hoje. O Wirtz tem algumas jogadas de conexão com o Isaac interessante, e o Liverpool sobe de produção. Quando o Liverpool subia a marcação para marcar na saída de bola do Atlético, o Liverpool criava boas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar nenhuma naquele momento. Então, o cenário era esse no final do primeiro tempo. Até que sai um gol, de um vacilo defensivo ali do Liverpool. Um gol, mais um daqueles gols em que o Liverpool toma, em que a gente olha e fala, cara, esse aqui podia ser evitado. O esquema parece um pouco vulnerável nesse sentido. Mas o Liverpool toma um gol, mais um gol do Llorente. O Llorente já vai fazer outra ainda na partida. Mas é um carrasco do Liverpool aí já, pra quem é um pouquinho mais antigo, de 2020, sabe? E então o Liverpool começa a produzir melhor ali no primeiro tempo. O Isaac vai soltando, o Wirtz vai entrando no jogo. Vi muita gente falando que o Wirtz jogou mal. Eu não considero, tá? O Wirtz, ele termina o primeiro tempo com 16 passes tentados, 16 passes acertados, 4 chances criadas. Aliás, uma grande chance criada e 4 passes decisivos. Ele tem nenhuma finalização no jogo. Acho que isso realmente ele podia talvez ter buscado a finalização em algum momento. Poderia, mas eu acho que foi o melhor jogo pra mim, assim, dele junto ali o segundo tempo do Arsenal e alguns minutos da estreia contra o Crystal Palace. Foi o melhor jogo dele nesse sentido. Eu gostei de ver, porque em alguns jogos, eu até comentei isso no Twitter, no jogo contra o Burnley.
Você tem o centroavante, que no caso era Ekitike, hoje era o Isaac, e o Wirtz ficava meio que preso entre os volantes, o centroavante do próprio Liverpool e a defesa do time adversário. E ele não conseguia produzir muita coisa por ali. Ele não é um cara alto, forte, nem nada assim. Então ele acabava ficando um pouco sumido, quase como um segundo atacante que não participava muito do jogo. Nesse jogo a bola passou muito mais por ele, em diversos momentos. Ele errou algumas coisas no segundo tempo, acertou outras no primeiro. Podia ter saído com algumas assistências, tá? Podia ter saído alguma assistência pro Salah. Aquela bola na trave do Salah, que faz... Acho que dá pra dizer que o Salah poderia ter marcado. Marcaria aquele gol normalmente. Então, acho razoável você imaginar que ele poderia ter saído pelo menos com uma assistência. E ele participa melhor do jogo. Eu senti, assim como o segundo tempo contra o Arsenal, me deu muita esperança de quando esse cara clicar, tá? E a gente vai falar mais um pouco disso pra frente, quando chegar na parte dos comentários das coletivas. Então, um gol um tanto besta, mas ok. Vi algumas pessoas questionando a questão da arbitragem, porque talvez o Griezmann, que estava em posição regular, pudesse ter atrapalhado no Alisson, mas cara, eu acho que tem lances em que essa presença do jogador que está em posição regular faz diferença. Não acho que esse era o tipo de lance que faria. Então acho que poderia ser talvez um lance interpretativo? Sim. Se o árbitro tivesse marcado em campo, eu no VAR não chamaria. Mas como o árbitro deu o gol, eu também não chamaria. E acho que é por aí mesmo. Tá? Aí vem o segundo tempo. O Atlético começa um pouco melhor e tal. Mas também não cria grandes coisas. O Liverpool sobe de produção. Tá? Sobe de produção. Começa a criar mais chances de novo. Tem essa bola de Salah. O slot tira o Gakpo. Pra mim, o lado esquerdo foi uma grande fraqueza do Liverpool ao longo da partida. O Gakpo não tá bem. E nas últimas duas partidas aí ele não foi bem. No início ele conseguia produzir números mesmo sem grandes desempenhos. Tem caído um pouquinho de produção. O slot bota o Wirtz para aquele lado esquerdo. E depois o Ingo Moura no lugar do Wirtz. Já pro final do jogo. Então acho que é um cara talvez pra gente ficar de olho. Talvez, quem saiba, ele não possa perder essa vaga. Pensando principalmente, não tanto no Ingo Moura, mas o Wirtz foi até bem quando caiu pela esquerda, conseguiu ser mais acionado ali. Quem sabe a solução para quando você tiver o McAllister 100%, o Gravenberch 100% e o Szoboszlai 100%, seja o Wirtz para a esquerda. Não é algo que eu gostava inicialmente, mas se o campo mostrar que é possível, quem sabe, né? Então, a gente tem ali algumas trocas. O Isaac vai bem, tá? Para um primeiro jogo de um cara que estava sem ritmo, que não teve pré-temporada. Eu acho que ele foi bem, conseguiu produzir alguns lances. Teve ali uma movimentação interessante com o Wirtz, buscou o Salah em alguns momentos. Achei uns bons primeiros minutos para ele. Mas claramente é um cara que quando tiver bem fisicamente, acho que ele vai produzir mais. Fiquei um pouco preocupado com as entradas que ele sofreu de alguns jogadores do Atlético de Madrid. Que foi umas duas entradas assim que eu fiquei preocupado, porque eu tenho um pouco de ressalva com o histórico médico dele. Apesar das lesões dele serem muito mais lesões musculares, né? Do que essas lesões de disputa de bola. Mas acho que ele fez uma boa estreia e me animou. Me animou. Então, Liverpool vai levando aquele jogo ali no segundo tempo, até que toma um gol numa bobeira, mais uma vez uma jogada oriunda de lateral, um chute na entrada da área do Llorente, mais uma vez que a bola desvia e mata o Alisson. Parecia de novo que o Liverpool ia entregar uma vantagem, igual foi contra o Bournemouth, igual foi contra o Newcastle, e mais uma vez, no final, o Van Dijk consegue fazer um excelente gol de cabeça. Cara, o Van Dijk, temporada passada eu falei muito do Salah, exaltei muito o Salah, que é ótimo e merece todas as exaltações que eu fiz. A gente não sabia muito bem se ele iria renovar, então eu tava muito naquela vibe de estar talvez vendo a última temporada de um cara que pra mim é um ídolo pessoal muito grande, assim, um dos meus grandes ídolos no futebol. Mas o Van Dijk, ele é histórico, cara, ele é bizarro, assim. Teve alguns lances em sequência de escanteio que o Van Dijk levou perigo. E ele não tava fazendo gol. Inclusive o Liverpool tem movimentos de escanteio, eu não sou muito de falar disso porque eu não sou nenhum especialista em bola parada. Mas tem alguns movimentos do Liverpool que são bem interessantes. O Konaté tem uma bola que ele sobe livre no primeiro tempo, que ele não consegue dar a direção do gol para ela. Contra o Burnley também teve um lance assim. Então, apesar de não estar produzindo muito, eu acho que o trabalho parece estar sendo bem feito, sabe? Tanto com o Wirtz batendo escanteio, tanto com o Szoboszlai, etc. Mas o Van Dijk, ele engole o defensor do Atlético de Madrid, engole de verdade. Assim, é bizarro o poderio ofensivo aéreo que ele dá pro Liverpool e defensivo também, ganha muitos duelos. Foi eleito melhor em campo pela UEFA e o Liverpool conseguiu sair com a vitória. Destaques pra mim, o próprio Van Dijk é um destaque, mas o Gravenberch jogou muita bola. O primeiro tempo dele é
inacreditável. Ele participa do lance dos 2 primeiros gols, né? E muita produção, assim, um cara com passe, com condução de bola, um volante, assim, excelente, excelente. Muito bom pra mim, Gravenberch. E o Salah estreou na temporada, cara. Não só pelo gol e pela assistência roubada ali, assistência cagada, mas ele produziu. Ele podia ter saído com mais uma assistência, que se eu não me engano, um gol inacreditável que o Kitike perde é dele. Ele tem uma outra bola muito boa, que ele dá um cruzamento de trivela com a esquerda e a bola vai para o Kitike e para o Wirtz, nenhum dos dois chuta e dá uma embolada ali. Ele tem essa bola na trave, o Salah produziu e poderia ter feito até mais número do que fez nessa partida. Então acho que se ele conseguir girar essa chavinha para essa temporada, excelente pra gente. O Liverpool tem sido um time que no início da temporada tomava muito gol, né? Foram 2 gols contra o Palace, 2 gols contra o Bournemouth, 2 gols contra o Newcastle, e aí vem 2 clean sheets que dão uma escondida nisso. Acho que contra o Arsenal era um contexto diferente, um Arsenal que em algum momento respeitou um pouco o ambiente que estava em relação ao Liverpool, mas que o Liverpool se defendeu bem. O Burnley simplesmente nem tentou, o Burnley não teve nada no jogo, foi um jogo muito retrancado do Burnley, e agora, contra o Atlético de Madrid, mostra de novo essa vulnerabilidade defensiva. Ponto positivo talvez seja que, se contra o Burnley demorou a abrir o placar e dependeu de bola parada, contra o Arsenal a mesma coisa, dessa vez fez 2 gols de bola parada, mas criou bastante com a bola rolando e poderia ter feito mais ainda. Então acho que era um jogo bom do Liverpool no geral, com problemas defensivos, com alguns desencontros, com algumas indas e vidas, mas que eu acho que se você tira aquele desvio do Llorente, que talvez aquela bola fosse para fora, ou o Alisson pegasse, enfim, eu acho que a gente estaria falando um cenário um pouco mais tranquilo do Liverpool. Então eu acho que é uma boa partida, é um bom indicativo, mas o Liverpool precisa corrigir essa facilidade que o adversário tem de voltar pro jogo. O Beckler comentou isso no jogo, inclusive gostei, foi a primeira partida que eu ouço do Beckler com ele comentando o jogo, então gostei, achei bem interessante, comentários pertinentes, algumas análises da parte de tática ali, de conhecimento de quem tá na beira do gramado, eu achei isso bem legal. Então vou trazer agora um pouquinho das coletivas e das entrevistas do pós-jogo, tá? Robertson disse que o time precisa vencer com mais tranquilidade, que é ótimo, que tem essa possibilidade de buscar um resultado de novo nos finais, mas que quando você tá ganhando de 2-0, fazendo um primeiro tempo tão bom como foi, você deveria ter sido uma noite mais tranquila, e eu concordo com ele. Ele destaca, e aí que eu falei que a gente ia voltar a falar do Wirtz, que tem muitos jogadores novos que precisam se adaptar. Jogar num clube grande como esse não é fácil. Fala novamente que eles são os futuros do clube, como falou sobre o Kerkez no meio da semana e tal. E que eles mostraram alguns lampejos e que só vão melhorar. O Alisson também falou em entrevista ao Fred Caldeira, da TNT, que essa questão de que tem muita gente nova, que eles ainda estão se encontrando, precisam entrar no mesmo ritmo dos jogadores e tudo mais. Então acho que é o grande porém da temporada do Liverpool. Saber se é tudo uma questão de, com o tempo, vai melhorar de fato, ou se isso talvez se arraste por mais alguns meses. E se arrastar por alguns meses, talvez o Liverpool tenha alguns problemas ao longo da temporada. Se for algo que em novembro o time tá tinindo, acho que me preocupa pouco, tá? E pelo que eu vi do Wirtz nesse jogo, pelo que eu vi do Isaac nesse jogo, pelo que eu vi do Ekitike nos primeiros jogos, apesar de que hoje eu ainda gosto, ele é um cara que sai da área, que pressiona muito bem a saída de bola do adversário, perdeu um gol meio bizarro, mas faz parte. Acho que dá esperança do time melhorar e da gente conseguir um desempenho ofensivo melhor. Defensivamente falando, pra mim ainda me preocupa um pouco, porque a gente tem laterais ofensivos, a gente tem meias ofensivos, o próprio Gravenberch não é uma muralha na frente da zaga para impedir bola e tudo mais. Então acho que é um porém ainda aí. Mas se a gente melhorar a produção ofensiva, se tiver mais conclusão de jogadas com qualidade, eu acredito que a gente consiga ter uma temporada boa ainda. E por mais que tome alguns gols ou algumas bobeiras dessa, a gente consegue ganhar sem ser, os 80 minutos num sufoco danado. O Slot na coletiva falou sobre o Wirtz, falou sobre o Isaac. Ele disse que o Wirtz está ficando cada vez mais em forma, tá se ajustando ao time e que as pessoas esquecem que ele tem só 22 anos. E eu falei algumas vezes sobre isso no podcast, nas nossas redes sociais.
cara, é muito jovem junto, né? O Wirtz tem 22 anos, o Kerkez tem 21 anos, o Frimpong tem 24 anos, o Leone tem 18 anos, ainda nem estreou, coitado. Mas o Marbadashvili tem 25 anos, que pra goleiro não é nada. Então acho que a gente tem que ter paciência. O Liverpool não fez uma janela só pra essa temporada. O Liverpool fez uma janela pensando também nas próximas temporadas, tá? Então acho que a gente tem que ter isso em mente pra analisar não só esse primeiro 5 e 6 jogos do Liverpool na temporada, mas as próximas 5 ou 6 temporadas. Além disso, ele falou sobre o Isaac, disse que o Isaac parecia mais em forma até do que ele esperava, e que isso só vai melhorar e tudo mais, que ele já mostrou, todo mundo sabe da qualidade dele. Então acho que o resumo de hoje é isso, mais uma vitória, vitória importante, começar com vitória na Liga dos Campeões, um jogo em que o Liverpool produziu para mais do que isso, mas mais uma vez dependeu de um gol no final, numa bola parada, numa cabeçada excelente do Van Dijk, mas que poderia ter sido um jogo mais tranquilo se o Liverpool não tivesse dado tantos moles defensivos para tomar 2 gols, e se o Liverpool tivesse produzido e finalizado melhor as chances que ele próprio conseguiu criar. Seja a bola na trave do Salah, seja o gol desperdiçado já depois do 90 pelo Ekitike, sejam as boas jogadas que talvez o Wirtz pudesse ser finalizado e não conseguiu buscar, não teve talvez confiança para buscar a finalização, seja as boas jogadas de escanteio que demoraram também para encaixar, para acertar a finalização na direção do gol. Mas o Liverpool ganha e acho que isso é o mais importante nesse início de temporada. Aos trancos e barrancos, com pacto, sem pacto, a gente está aí para conseguir 3 pontos no final de tudo. Então eu vou ficar por aqui. Até o final de semana, Merseyside Derby, mais um jogo que deve ser sofrido contra o Everton. Não tem sido fácil aí nas últimas temporadas. Então vejo vocês no episódio lá na segunda-feira. Um abraço.